Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam novamente bem-vindos a mais esta aula do EBcast, a sua escola bíblica em formato de podcast. Hoje eu estarei lendo com os irmãos a lição de número 4, que tem por título Legalização das drogas, uma ideia maligna. Pois sem mais delongas, vamos para a mesma. Começando pelo texto áureo, que está em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora eu farei a leitura bíblica em classe com vocês. Para quem quiser estar acompanhando, primeiramente eu vou ler 1 João, capítulo 2, versículo 17. Que nos fala da seguinte maneira: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, o segundo texto, que está em Efésios 5, do 1 ao 8. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andar como filhos da luz. Agora, lá no 15 do mesmo versículo. Portanto, sede prudente como andais, não como necios, mas como sábios. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pois bem, irmãos, esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Agora vamos para a introdução. A legalização das drogas vem sendo discutida em alguns países do mundo. No ano de 2013, o Uruguai aprovou a produção e distribuição e a venda da maconha. Isso confirma que, de fato, os dias são extremamente maus. A questão da legalização das drogas está na pauta das discussões de alguns partidos políticos. Enquanto alguns grupos defendem abertamente a legalização, a Igreja do Senhor, que é luz no mundo e sal da terra, na sua mensagem deve assumir uma posição contrária, pois não podemos concordar com o modo de pensar deste mundo que jaz do maligno. 1 João 5,19. Agora estarei lendo com os irmãos o primeiro tópico desta lição. É melhor obedecer a Deus. As pessoas estão longe de Deus e completamente entorpecidas pelo pecado. A mente e a consciência de muitos estão cauterizadas pela iniquidade, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2.
Em consequência disto, as sociedades estão ficando cada vez mais liberais no que diz a respeito às drogas. Nos Estados Unidos, mesmo os médicos alertando para a dependência e piora em casos psiquiátricos de depressão, ansiedade e esquizofrenia, 8 estados americanos já adotaram a descriminalização da maconha. O mesmo movimento acontece na Alemanha, Canadá e Suíça. Se não me engano, no Canadá, em algumas partes, não sei ao certo, já é aprovado. Em 2013, o Uruguai, país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, também legalizou a produção e distribuição e venda. E essa questão vem sendo discutida com um número cada vez maior de políticos, intelectuais e artistas brasileiros, defendendo a legalização do uso recreativo da maconha. Também em nossa nação, como podemos perceber, os dias em que estamos vivendo são realmente trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. Diante de um mundo que vem aceitando com tranquilidade o uso das drogas maléficas e trabalhando para sua legalização, a igreja deve continuar dizendo não a tal liberação. Não podemos nos compactuar com o pecado, ainda que as autoridades venham legalizar o uso de algum tipo de entorpecente. Temos que nos manter contrários a essa prática, pois precisamos respeitar as leis do nosso país e ainda mais as leis de Deus. Certa vez as autoridades proibiram Pedro e João de pregar o Evangelho de Cristo e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, do 27 ao 29. Os apóstolos não se intimidaram e prosseguiram fazendo o que era certo, que o Senhor os havia ordenado, pois o que importa é obedecer a Deus em qualquer circunstância. O uso das drogas é pecado porque destrói o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Muitos erroneamente pensam que podem fazer o que quiserem com seus corpos. Estes estão enganados e escravizados por seus próprios desejos. Agora vamos para o tópico de número 2, que tem por título: o que são drogas? Você sabe o que são drogas? Vejamos o que o dicionário OAS nos diz: qualquer produto alucinógeno que leve à dependência química e qualquer substância, produto tóxico, fumo, álcool, etc., de uso excessivo. Não basta saber a definição, precisamos ter consciência de que as drogas têm matado e destruído a vida de milhares de jovens do Brasil e no mundo. Infelizmente, segundo alguns especialistas, as pessoas começam a usar drogas cada vez mais cedo. Cerca de 13% iniciaram com menos de 14 anos. Tenha cuidado, pois talvez muitos de seus colegas da escola já fazem uso de algum tipo de droga. No Brasil, o consumo de bebida alcoólica é amplamente difundido sobre o álcool e também uma droga. Sabia que no Brasil o consumo de bebida alcoólica chega a ser superior ao consumo de leite? O alcoolismo já tem destruído muitas famílias e levou muita gente para o inferno. Inclusive tem até mesmo casos de pessoas que estão tão viciadas no álcool, mas tão viciadas no álcool, já chegam até mesmo a beber álcool puro, álcool de gasolina. Na Bíblia encontramos
várias referências contra o uso de bebidas alcoólicas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. Que palavra de Salomão. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Aqui já são palavras do apóstolo Paulo em sua epístola. Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos libertar, mas infelizmente muitas pessoas estão vivendo no cativeiro das drogas e do pecado. As drogas trazem prejuízos terríveis. Elas estão associadas ao suicídio, ao tráfico, à desestruturação familiar, ao desemprego, ao aumento da violência e vários outros problemas psicológicos e sociais. Agora vamos para o terceiro tópico da mesma, tem por título Diga Não. Um dos argumentos mais mentirosos e perversos utilizados pelos defensores da legalização das drogas é que, ao legalizá-las, o tráfico, com o passar do tempo, pode acabar. Mas os fatos mostram outra realidade. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Em Portugal, em alguns estados americanos, por exemplo, após a liberação do uso de drogas, o número de pessoas que experimentavam pela primeira vez cresceu consideravelmente. Com isso, evidentemente, o consumo aumentou muito. E é um incentivo ao vício. Depois de viciada, a pessoa começa a viver uma vida de escravidão. Para sustentar seu vício, vai usar o dinheiro indevidamente, vender seus bens, roupas, calçados e, se for o caso, até mesmo roubar e matar. Por isso, a legalização das drogas é maléfica e causa prejuízos ao ser humano. Além disso, também tem outro fato. A revista aqui nos citou que, se o Estado legaliza as drogas, logo toda droga vendida vai ter a porcentagem de imposto do mesmo, porque é assim com todos os produtos. Então, ou seja, vai compensar mais você comprar onde? O cara que vende a droga de forma correta, pagando o imposto que está em cima da mesma, ou comprando daquele que não paga imposto pela mesma? Simplesmente tem uma plantação dela na sua casa e vende para você sem imposto nenhum. É uma questão que muitas pessoas não pensam, mas que sim é relevante. A pior das consequências da legalização e do uso das drogas é que milhares de pessoas não vão herdar o reino de Deus, além do sofrimento que está reservado para o pecador desta vida. Há também o castigo eterno reservado para o diabo e seus seguidores. Mateus 24:41. Os que se deixam dominar pelos vícios pela carne não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21, a parte B. A Bíblia declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Agora vamos para o quarto tópico dessa lição, e tem por título Um projeto do inimigo. A legalização das drogas é um projeto de Satanás para destruir sonhos de muitos jovens, desestruturar as famílias e causar transtornos à sociedade. Afinal, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se o adversário mata, rouba e destrói os sonhos dos seres humanos através das drogas, Jesus, através do Evangelho, quer que você tenha felicidade plena e completa. Que você realize seus sonhos, se forme, tenha um excelente casamento e uma vida maravilhosa e jamais venha se conformar com o pecado, caindo nas astutas ciladas do diabo. Para concluir, muitos membros da igreja sofrem com alguns parentes não crentes que estão presos aos vícios.
Com frequência vemos mães pedindo oração por alguns filhos que vivem afundado nas drogas. Por isso vamos nos unir em oração para que no Brasil o uso das drogas jamais seja legalizado. Vamos clamar em favor dos familiares que vivem uma vida de dependência. Jesus pode libertá-los. Essa foi a lição número 4. Espero que os irmãos tenham gostado. Qualquer tipo de comentário, se você quiser fazer, faça aqui no vídeo, até para que eu tenha um feedback do que vocês estão achando do EBcast 10. Irmãos, por hoje é só. Eu espero que todos fiquem na paz de Cristo e vejo vocês na próxima aula. Amém?